Olá, tudo bem? Você sabe qual a diferença de direito e justiça? Pergunto isso porque muitas pessoas acreditam que são sinônimos. E na verdade, não são. De forma esclarecedora, vem aos nossos estúdios J.B. Oliveira. Direito e justiça. Eu tenho ouvido muitas vezes uma frase que certamente você já ouviu também, ou talvez até tenha pronunciado. A polícia prende, a justiça solta. É uma crítica que fazem à polícia, ou à justiça. A polícia está cumprindo o seu papel, está prendendo, aí vem para a prisão e, de repente, o juiz manda soltar. Está errado o juiz. O desembargador manda soltar, autoriza a soltura. Está errado? Não está errado. O que nós temos que entender é que há aí duas esferas distintas no campo da justiça. A polícia está subordinada à magistratura, está dentro do Poder Judiciário. E nós temos aí dois níveis da polícia. A polícia ostensiva, a polícia militar, a polícia que está na rua, a polícia fardada, que tem uma ação imediata, que imediatamente é acionada pelo cidadão ou nem precisa ser acionada pelo cidadão. Percebe alguma coisa errada, ela já entra em ação. Aliás, os bons policiais fazem isto. Lembro-me um episódio ocorrido no ano passado em que um policial percebeu que a mulher que estava ao volante estava com a fisionomia transtornada, estava aparentando medo. Ele percebeu ao ver, deteve o carro e ali ele salvou aquela mulher que era a vítima, nesse instante, de um sequestro. Ele agiu de imediato, cumprindo a sua função de polícia. A polícia existe, portanto, para coibir os atos criminosos, os atos delituosos e trazer à prisão. Estamos falando aqui na polícia ostensiva, na polícia militar. A outra área da própria polícia é a polícia civil, a chamada polícia judiciária, polícia investigativa. A sua ação se processa depois, na investigação do que houve, da cena do crime, das pistas, dos suspeitos e faz um trabalho muito bom. Aliás, nós em São Paulo e de resto no Brasil, mas principalmente em São Paulo, temos uma das melhores polícias do mundo, tanto a polícia militar quanto a polícia civil e a polícia técnica, também extraordinariamente capaz, tanto que é reconhecida lá no exterior pela sua profissionalidade, pela sua capacidade. Aí está, a função da polícia, portanto, em princípio, é prender, cumprir o seu papel. E aí vem a justiça. A justiça vai julgar. E para julgar é necessário que haja um conhecimento mais amplo daquilo que aconteceu. No instante da prisão, a coisa é rápida, mas no instante do julgamento, não. E aí nós temos princípios constitucionais, portanto, que estão na nossa lei maior, na nossa Carta Magna, que orientam o procedimento nesse caso. Um deles é o da ampla defesa. Todo cidadão, toda pessoa tem direito à ampla defesa, seja acusado do que for, tenha praticado o pior dos crimes, tem direito à ampla defesa. E o outro princípio é o do contraditório, ou seja, você fez uma acusação, é trazida ao juiz, ele chama o acusado para que possa contraditar aquilo que foi dito pelo seu acusador. É o caso aqui da acusação, portanto, do autor de uma ação e aqui do acusado, em princípio, do réu. Este fez a acusação ou fez uma petição, através da petição inicial, em que expõe aquilo que pleiteia
E desse lado vem a contestação, vem a resposta do outro lado. E o juiz, imparcialmente e serenamente, vai comparar aquilo que disse o autor com aquilo que respondeu o réu. Ou seja, a petição inicial, a contestação, para, através de uma análise cuidadosa, chegar à verdade dos fatos. Esse é o papel da justiça, esse é o papel do judiciário, esse é o papel do magistrado. E muitas vezes a prisão ocorreu de maneira incorreta. Naquele momento não foi possível averiguar até onde ia a ação praticada pelo acusado, se realmente ele era culpado ou não. E aí alguém diz, mas há casos em que é flagrante delito, isto é, a pessoa foi pega praticando aquele crime. Nesse caso de flagrante delito, não há dúvida, não haverá. Imagine uma cena em que chegue alguém ou chegue a polícia e veja um corpo ensanguentado, a seu lado uma pessoa com uma faca. Flagrante delito, homicídio, crime violento, e ali está o autor, e ali está a vítima. Não há contestação, não haverá. Somente uma análise cuidadosa, detida, a oitiva de testemunhas, as provas periciais, as provas documentais, as provas testemunhais, é que poderão fazer emergir a realidade, o fato. E se tivesse acontecido isto? Alguém está passando por um lugar, de repente houve um grito, um pedido de socorro, um gemido, corre para ver o que aconteceu, quando chega, depara com o corpo no chão. Solícito, ajoelha-se para ver se pode ajudar aquela pessoa que ali está. Vê que a pessoa está ferida, ensanguentada e do lado uma faca. Num ato até instintivo, ele pega a faca e nesse instante é surpreendido. Se nós formos julgar afoitamente, assodadamente, apressadamente, diremos, temos aí um flagrante delito. Está aí o assassino, sem dúvida alguma. Por isso a justiça tem este cuidado. Até porque a história judiciária de todos os países, incluindo o Brasil, registra muitos casos em que a justiça condenou alguém que não merecia condenação. Aqui no Brasil, o mais tradicional e conhecido e repetido de todos os casos é o caso dos irmãos Naves, que foram tidos como criminosos, como tendo assassinado alguém. Foram presos, um deles chegou a morrer. E depois, aquele que era tido como morto aparece vivo. Portanto, não tinha ocorrido um homicídio. Eles eram inocentes e, entretanto, pegaram pena pesada e sofreram, além da dor, a humilhação. Por isso, quando você ouvir dizer a polícia prende e a justiça solta, saiba que há aí um processo. E esse processo busca não facilitar o crime, não levar à impunidade, mas fazer com que uma punição seja aplicada devidamente. Beccaria, um grande criminalista do passado, dizia que é preferível soltar 10 culpados do que apenar, castigar um inocente. Pense nisso.